Oi gente, tudo bem? Nós estamos de volta para mais um vídeo do nosso canal. Esse tema é mais um daqueles temas pedidos no Instagram, sugeridos no Instagram, e eu resolvi fazer justamente por ser um tema interessante e também porque é um tema que quem tá fora da igreja não entende muito bem. E quem tá dentro da igreja pratica inadequadamente muitas vezes, né? Algumas pessoas. Então, eu achei interessante a gente falar sobre isso. Existem pessoas que têm um estudo mais aprofundado em relação a isso, mas eu vou falar aqui um geralzão, que eu também estudei, que eu também me aprofundei um pouquinho, mas vou falar aqui num geralzão pra gente ter uma noção básica e passar a entender um pouquinho melhor. E aí, você que tá aí vendo, você se compromete, se você ficar um pouco mais curioso, a estudar também mais a Bíblia, porque o nosso vídeo, o nosso canal, não é suficiente para você dizer que entendeu a Bíblia. Então, nós temos que ler a Bíblia e buscar estudá-la constantemente para a gente ter o nosso próprio conhecimento, tá bom? Existe um paralelo, até mesmo a Lara, que foi quem me pediu, quem me sugeriu essa questão, colocou que realmente acontece, é aquele paralelo entre como Jesus tratava as mulheres e o paralelo da submissão, das mulheres ficarem caladas na igreja, essas coisas assim. E aí existe esse paralelo e nós precisamos compreendê-lo. Primeiramente, nós precisamos entender que para Deus não existe distinção de sexo, não existe distinção racial, não existe distinção social, não existe distinção entre as pessoas. Para Deus, ele olha para nós e nos vê exatamente todos iguais. Então, não é só porque eu sou mulher que eu tenho que me esforçar mais para me chegar ao Senhor, ou é só porque ele é homem que ele chega mais fácil. Isso não existe, não existe isso. Deus em nenhum momento colocou essa regra. Então a gente precisa primeiro desmistificar tudo isso. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é que no caso do judaísmo em geral, antes de Jesus, ou até mesmo depois de Jesus, em alguns momentos. No judaísmo, as mulheres eram oprimidas, era algo cultural daquela religião e daquele momento da história que as mulheres viviam uma opressão muito grande por parte dos homens. Então a mulher não tinha direito de nada. Quando Jesus vem e ele quebra todos esses paradigmas. Por exemplo, ele chega e um homem não poderia visitar mulher na sua casa, principalmente porque elas moravam sozinhas. E Jesus visitava Marta e Maria, Jesus permitia que as mulheres estivessem ao redor dele, entendendo, estudando, ouvindo o que ele está falando. Jesus, quando viu a mulher samaritana no poço, ele mesmo foi lá e começou a conversar com ela, coisa que, sim, isso não poderia acontecer. Jesus estava, sim, cercado de mulheres ao seu redor, na sua história, e Jesus fez isso de forma intencional. Jesus fez isso com um propósito. Existe um propósito por trás dessa ação de Jesus Cristo, que é valorizar a pessoa da mulher. Então, Jesus foi um cara que, sim, ele valorizou a mulher, ele deu à mulher um papel que ela não tinha na época. Por mais que a sociedade não tenha acompanhado isso, Jesus e nós cristãos devemos ver da mesma forma como Jesus Cristo viu. As mulheres devem sim ser valorizadas e elas foram valorizadas por Jesus. Mas Jesus foi, ressuscitou e subiu, foi embora para o céu, e a gente vê que mesmo a igreja depois de Jesus Cristo, que a gente chama de neotestamentária, ela veio sim corroborando ou trazendo algumas leis, algumas regrinhas ainda do judaísmo, que de certa forma valorizavam as mulheres em alguns momentos, porque Paulo, o principal escritor da Bíblia, assim, do Novo Testamento, ele, em vários versículos, em vários momentos, também valoriza a mulher, mas também em vários outros versículos ele também coloca esse limite na atuação da mulher. Mas tudo isso para aquele contexto, gente. Porque hoje nós sabemos que a mulher tomou um lugar diferente, a mulher recebeu uma certa valorização da sociedade que ainda precisa melhorar muito. Mas nós também não somos mais obrigadas a muitas coisas que éramos antigamente. Então nós precisamos entender que naquela época, naquele contexto, era necessário aquele tipo de orientação. É claro que nós vamos rasgar tudo isso, porque não é para hoje, não serve para mim. Claro que não. Todos os versículos da Bíblia, independente de ser para quem, para onde, para quando, nós precisamos olhar para eles e tirar um propósito de tudo aquilo. Qual o propósito de Paulo ter escrito aquilo? Por exemplo, eu vejo esses versículos e penso que
há um propósito naquilo. E eu aprendo que eu devo respeitar outras culturas, que eu devo respeitar a cultura em que eu estou inserida, que eu devo seguir algumas orientações que a própria cultura exige de mim. Então, muitas coisas na Bíblia eu posso fazer, mas que por causa da minha cultura é necessário que eu não faça. Então, se fosse errado, se fosse algo que da religião mesmo em si, Paulo não teria mulheres auxiliando no seu ministério. Paulo não teria mulheres importantes tendo papéis importantes no seu ministério de propagação do evangelho. Então a gente tem que ver a Bíblia e seus versículos não como forma recortada e separada de um contexto. A gente precisa encarar as coisas dentro de um contexto. Em relação à submissão, nós podemos olhar também que isso está em Efésios 5, mais ou menos, né? Versículo 22, 23 e por aí vai. Na verdade, nesse capítulo 5, muitas vezes as pessoas se atentam apenas para o versículo da submissão. Mas as pessoas também não se atentam que até mesmo antes desse versículo de submissão, Paulo fala: sujeitai-vos uns aos outros. Então, colocando na questão de homem e mulher, homem, se sujeite à mulher, mulher, se sujeite ao homem. O cristianismo é isso, é nós estarmos sujeitos um ao outro, porque é nos colocando no lugar do outro que nós crescemos, que nós nos aprofundamos em Cristo. Essa questão da submissão também não é colocada apenas para a mulher. Existe um versículo mais à frente que fala não com termos submissão, mas para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, isso é um contexto de casamento, isso é num contexto de aliança, e Paulo está falando, se você é aliançada a um homem, seja fiel a ele, seja submissa a ele, assim como você é a Cristo. E homem, se você é aliançado a uma mulher, se você tem um compromisso com uma mulher, ame essa mulher, tenha atitudes para essa mulher, assim como eu tenho para a igreja. Assim como Jesus Cristo amou a igreja. Então é isso que Deus e Jesus passou para nós através das palavras de Paulo. Não existe uma hierarquia, homem é melhor do que mulher. Existe sim uma questão de autoridade, que lá no início, quando o homem foi criado primeiro e a ele foi designado vários papéis antes mesmo da mulher existir. Então existe essa questão de autoridade, que existem alguns papéis, existem alguns propósitos que o homem é designado a fazer. Agora, isso não quer dizer que é um princípio ou um papel mais importante do que o da mulher. Não é, e nós precisamos estar atentos a isso. Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês, inclusive para você que me pediu. Eu espero que tenha ajudado. Se tem alguma questão ainda, alguma pergunta, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte e me ajuda a fazer a divulgação aí para que esse vídeo chegue para as pessoas que ainda têm dúvidas acerca desse tema, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!